Então temos que dar a voz ao Espírito Santo. Amém? Enquanto estivermos a ler a palavra, o protocolo não deixa entrar, porque estamos agora a ler a palavra. Depois da leitura, pode permitir a entrada das pessoas. Glória a Deus. Gálatas capítulo 5, versículos 7 a 9. Estamos no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 7 a 9. Amém. Devemos entender que Deus não nos espera. O Espírito Santo não nos espera. Deus não depende do nosso tempo, mas nós é que dependemos do tempo de Deus. Nós é que dependemos do Espírito Santo. O Espírito Santo não depende de nós. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, Gálatas capítulo 5, versículos 7 a 9. Diz assim: corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Amém. Palavra do Senhor. Quero, por favor, tomar os vossos assentos. Glória a Deus. Nós saudamos a presença gloriosa do Espírito Santo no nosso meio. Nós temos a certeza e a convicção que a presença do Senhor está no nosso meio. Aleluia. Eu disse que nós temos a plena certeza e a plena convicção que a presença do Senhor está no nosso meio. Porque ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. E Deus vem pela sua palavra para o fazer cumprir. Então nós temos esta convicção, esta certeza da presença gloriosa do Espírito Santo. Aleluia. Queremos também saudar a presença de todos os presentes, começando pelos ministros, digníssimos servos e servas do Senhor. Que Deus abençoe e sejam bem-vindos na presença do Senhor. Queremos também saudar a presença de todos os irmãos, todas as irmãs, jovens, velhos, mamás, papás. Sejam todos bem-vindos na presença do nosso Pai. Sejam todos bem-vindos na casa do Pai. Eu costumo dizer que o melhor lugar para se estar é na presença do Senhor. Então você está no bom lugar. Amém. Amados, eu vou falar sobre o tema o poder das influências. Este será o tema que eu trago para partilhar com os amados nesta manhã. O poder das influências. Amém. A influência é a capacidade que alguém ou algo tem de causar um impacto sobre pessoas, mudando seus comportamentos, suas ideias, suas decisões e suas emoções. Este é o conceito da palavra influência. Eu vou repetir para aqueles que estão a escrever e para possamos entender. A influência é a capacidade que alguém ou algo tem de causar um impacto sobre pessoas, mudando nas pessoas seus comportamentos, suas ideias, suas decisões e suas emoções. Em outras palavras, quando alguém ou algo leva você a mudar o teu comportamento, quando alguém ou algo leva você a mudar as tuas ideias ou decisões, então podemos concluir que aquele alguém ou aquele algo está influenciando você. Amém? A influência é a capacidade de mudar comportamentos, ideias ou até mudar decisões. Por isso, a influência tem um poder sobre nós. Amém? Então, nós temos coisas ou pessoas que exercem uma influência sobre nós, direta ou indiretamente. Amém? Nós somos direta ou indiretamente influenciados por pessoas ou por algumas coisas. Amém? Mesmo hoje, você já foi influenciado.
Desde que você acordou, saindo da tua casa até chegar aqui na igreja, você já foi influenciado. Amém? Eu já fui influenciado. Aleluia. Já fui influenciado por alguém que me levou a mudar talvez meu comportamento, que me levou a mudar talvez as minhas decisões, talvez me levou a mudar o meu ânimo. Então há sempre alguma coisa que nos influencia, querendo ou não, direta ou indiretamente, nós somos influenciados. Amém? Por isso você precisa ter cuidado com quem você lida ou com quem você convive. Ou você vai influenciar ou você será influenciado. Amém? Nós temos a capacidade de influenciar e muitas vezes também, não digo muitas vezes, todas as vezes também somos influenciados. Esta é a lei da vida. Ou você influencia ou você é influenciado. Amém? Eu me lembro que quando eu jogava, eu estava rodeado de ímpios, uma equipa técnica, e nós tínhamos lá brasileiros, tínhamos angolanos, e todos eram ímpios. Então nós, quando uma vez fomos no Brasil fazer o estágio de um mês, então havia uma influência muito forte sobre mim. As pessoas que estavam ali, os meus colegas, então sempre que eles saíam, naqueles dias de folgas, eles iam ali nas hospedarias, iam nos bares beber, então eles também me chamavam. O outro que era brasileiro, ele dizia: ô negão, não quer sair um pouco? Sai um pouco, vamos lá divertir, toda hora no quarto. Então eles iam lá nos bares, nas hospedarias, pegavam as mulheres, bebiam, mas eu lhes dizia que esta não é a minha vida. Amém. Eles tentaram me influenciar, mas eu estava firme. Amém. E um dia, um deles, que era brasileiro, eu vou lhe trazer aqui, ainda está aqui agora, e ele me chamava de negão. Ele disse: negão, eu gostaria de ser como você, mas não consigo, porque é difícil. Eu quero largar isso tudo, mas eu vejo que você é forte. Amém. Eu disse: eu sou forte porque algo me influencia para não cair na tua influência. Aleluia. Então eu influencia ele na minha forma de viver, dentro dos meus princípios cristãos, influencia diretamente ele. Só que eu não caí na sua influência. Então, para dizer que, amado, nós somos direta ou indiretamente influenciados. Por isso você precisa ter cuidado com quem você lida, com quem você convive. Amém? Porque existem influências boas e existem más influências. Precisamos ter cuidado, amado. E quando nós somos influenciados positivamente, a nossa vida será uma bênção. E quando nós somos influenciados negativamente, amado, vamos sofrer danos, porque toda influência tem as suas consequências. Aleluia. Por isso é que nós é importante que possamos nos cercar com pessoas que nos influenciam positivamente. Aqui onde nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ao escrever aos irmãos de Gálatas, ele também nos advertiu sobre as influências malignas que estavam afetando a igreja. O apóstolo Paulo viu que na igreja de Gálatas havia certas influências que estavam afetando a igreja. Estava até consequências graves. Estava a retardar o crescimento dos irmãos. Por isso é que houve uma necessidade do apóstolo Paulo escrever aos irmãos para os advertir sobre estas
más influências. Aleluia. Mas existem aquelas influências boas. Mas existem aquelas influências más que te desviam. Esse tipo de influências que estava na igreja de Gálatas. Então, o apóstolo Paulo, ele quis arrancar esta semente. Por isso ele escreve aos irmãos. No verso 7 ele diz: corrias bem, quem vos impediu a obedecer a verdade? Em outras palavras, vocês estavam tendo um bom progresso na vida cristã. Vocês estavam a caminhar bem. Mas de repente vocês estagnaram. De repente vocês pararam. E ele faz uma pergunta aos irmãos: quem vos impediu a obedecer a verdade? Por que o apóstolo Paulo ele faz essa pergunta? Vamos na interpretação do texto. Aqui o Paulo, ao fazer esta pergunta, ele nota que havia más influências que estavam a afetar o avanço da igreja. Irmão, cuidado com as influências, porque vai afetar negativamente a tua vida. Se as influências forem negativas, vai influenciar negativamente a tua vida. Se as influências forem positivas, vai influenciar positivamente a tua vida. Amém. Porque o apóstolo Paulo, ele notou que na igreja de Gálatas havia falsos ensinamentos, havia falsos apóstolos que estavam a introduzir um outro ensino que não era o ensino dos apóstolos. E estes falsos ensinos, não só falsos ensinos, também falsos mestres que se introduziram na igreja de Gálatas, trouxeram outro evangelho, trouxeram uma outra mensagem, trouxeram uma outra palavra, diferente da palavra original dos apóstolos. E estes falsos ensinos, e estes falsos profetas, estavam a influenciar o povo com as suas mensagens. E estas mensagens influenciam a vida espiritual do povo. Aqueles que corriam bem começaram a atrasar, começaram a regredir espiritualmente. Quer dizer, a influência foi tão poderosa que influenciou a vida espiritual da igreja. Amém. E no verso 8, o Paulo está dizendo: esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Nós temos aqui a palavra persuasão, porque alguém que te influencia, ele te persuade. Amém? E cuidado com as pessoas que te influenciam. Eles têm uma forma de persuadir que dificilmente você consegue resistir. Amém? Eu penso que todos nós temos essa capacidade de influenciar. Amém? Eu, quando me casei, eu tive que influenciar a mamãe a me aceitar. E eu tenho que ter a capacidade de persuadir. Se você não tiver a capacidade de persuadir, nunca vai se casar. Você vai dizer: irmão, eu sonhei, Deus me mostrou na visão que eu e você estávamos assim de pé, depois eu estava a te colocar anel. Então isso chega a casamento, né? Mas quem tem a capacidade de influenciar, de persuadir, ele vai usar esta capacidade de persuadir. Amém? Estas pessoas que fazem publicidade, mesmo nas televisões, eles têm capacidade de te persuadir em 1 minuto. Amém? Essas publicidades que passam na televisão ou nas rádios nunca levam 10 minutos. Em 30 segundos ele te persuade. Ele capta a tua atenção. Ele te influencia. E você vai logo comprar aquele produto. Você logo liga para eles. É a capacidade de persuadir. Então, estes profetas, estes falsos ensinos, estavam a persuadir o povo. Por isso que o apóstolo Paulo diz: esta
persuasão não vem de Deus. Porque existe também a persuasão de Deus. A persuasão de Deus é a palavra. Eu assisto a outros persuadidos com a palavra. Mas só que a persuasão que estava ocorrendo naquele tempo é uma persuasão maligna, é uma persuasão negativa. E, amado, mesmo vendo na nossa realidade de hoje, os falsos profetas, eles usam uma persuasão. Você pensa que ele está pregando a palavra, afinal ele é falso apóstolo. Porque os falsos também ensinam bem. Os falsos também pregam bem e persuadem o povo. Por isso é que nas igrejas dos falsos profetas está cheio. Amém? Porque eles têm uma capacidade de persuadir o povo que muitas vezes nós, a verdadeira igreja, não temos. Então, cuidado com a persuasão. E o Paulo diz assim: esta persuasão não vem daquele que nos chamou. Quer dizer que vocês estão a ser influenciados não por Deus, mas por outra coisa, outras pessoas. Então precisavam ter cuidado. Amém. E no verso 9 ele diz assim: um pouco de fermento leveda toda a massa. Então o Paulo aqui ele compara esses falsos profetas, ou esta persuasão maligna, ou esta influência maligna de fermento. Ele compara isso a fermento. E ele diz: um pouco de fermento leveda a massa toda. Ele traz a imagem do fermento quando é colocado na massa. Amém? E nós conhecemos aqueles que fazem bolo, aqueles que fazem pastéis, aqueles que fazem pão. Eles sabem qual é o papel do fermento. O fermento é um elemento que, quando é colocado na massa, ele estimula a massa. Amém? Ele expande a massa, ele inflama a massa. A massa fica mais gorda e fica mais leve. Então o fermento, ele está usando uma influência na massa. Aleluia. Então o apóstolo Paulo, ele compara essas más influências de fermento. Por isso é que ele usa o fermento. Amado, o fermento é um tipo de influência que era tão poderosa que estava a atrasar o crescimento da igreja. Fala ao teu irmão: cuidado com o fermento. Amém. Cuidado com o fermento. Cuidado com as más influências. E eu trago aqui 4 verdades sobre influências que afetam as nossas vidas. Tenho que pregar sempre a verdade. A igreja me disse: o pastor é pastor das verdades. Sim. A minha pregação não me falta verdades. Então, a primeira verdade que influencia as pessoas é as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? A primeira verdade: influências das pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas que estão ao nosso redor podem nos influenciar positiva ou negativamente. A pessoa que está ao teu redor, quer seja irmão da igreja, quer seja o teu marido, quer seja colega de trabalho, ele pode te influenciar positiva ou negativamente. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Amém? Coloca aí 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. E o apóstolo Paulo alerta também aos coríntios sobre isso. Não vos enganeis. Atenção, tenham cuidado, porque as más companhias corrompem os bons
costumes. Isso quer dizer que uma pessoa má pode influenciar negativamente uma pessoa boa. E isso é uma realidade, vivemos isso. Amém. Quando alguém leva você a mudar o teu comportamento, a mudar o teu agir, a mudar das tuas emoções, então esta pessoa está a influenciar você, está exercendo uma influência sobre você, direta ou indiretamente. Amados, as pessoas que convivem conosco, direta ou indiretamente, exercem uma influência sobre nós. Amém? Eu exerço uma influência positiva ou negativamente sobre Jefté. Exerço. Amém? Jefté pode se inspirar em mim. Ele pode dizer, não, como o nosso pastor ora muito, então também vou me inspirar no pastor. Porque o pastor ora. Então eu estou a exercer uma influência positiva na vida do Jefté. Amém? Mas também, quando você for uma pessoa má, também influenciamos, porque as pessoas nos imitam. Então você precisa ter cuidado com quem você convive. Porque algumas pessoas que convivem com você podem te estragar. Podem te estragar. Você era boa pessoa. A partir do momento que você começou a conviver com aquela pessoa, o teu comportamento começou a mudar. Isso é bíblico. E nós estamos a notar isso. Você vê que a pessoa, quando entrou na igreja, era boa pessoa. Mas quando entrou nas más companhias, a pessoa começa a mudar. Você vai ver que a pessoa, quando veio na igreja, participava dos cultos da semana. Era pontual. Mas começou a se misturar com aqueles que não vêm nos cultos da semana. Com aqueles que não são pontuais. Ele começa a atrasar, começa também a faltar nos cultos da semana, porque está a ser influenciado. E essas influências estavam a se espalhar na igreja. Eu estou a falar das influências na igreja, não fora da igreja. Amém? Mesmo na igreja, cuidado com quem você convive. Se você notar que alguém é fermento, se afasta. Porque há muitos fermentos na igreja. Ele, quando vem te falar alguma coisa, já está te fermentar. Muda a tua forma, a tua posição. Você já não é a mesma pessoa. Você que era obediente, você fica desobediente. Você fica teimoso. Amém? E estas pessoas têm uma capacidade de persuadir. Eles recrutam pessoas para espalhar, espalhar o seu veneno. Estão nas igrejas. Isso aconteceu na igreja de Gálatas. Amém? Pessoas que persuadem negativamente as pessoas. Não. Precisa ter cuidado. Quando você notar alguém chega ao teu lado a destilar o veneno, você lhe diz, fermento, afasta-te dele. Por isso é que muitas igrejas hoje estão a estragar. E a Bíblia diz que uma laranja podre faz o quê? Apodrece todas as laranjas. E o apodrecimento começa gradualmente. Você não vai dar conta. Você colocou uma laranja podre à frente de todas as laranjas. Gradualmente as outras laranjas vão ser influenciadas. Aquele que está aí vai apodrecer, o outro vai apodrecer, todas as laranjas vão apodrecer. Isso é que não convém entrar na igreja. Nós temos que combater as más influências na igreja, porque isso destrói a igreja. E o apóstolo Paulo combateu isso. Isso estava a atrasar o avanço da igreja. Amém? E a
leva pessoas para estar no grupo dele. Ele é recrutador. Ele chega na diaconia, sabe? E tem uma capacidade de persuadir. Você vai, já está do meu lado. Mas filho, e persuade que está do meu lado. Faz aniversário, né? E ele vem tipo serpente. Palavras boas, porque ele não vai vir com palavras más, mas palavras que destrói. Faça aniversário. Vai todos. E ali ele cria um grupo. Você vai dizer que não é pessoa de massa, não, é influenciador maligno. Amém. Temos que combater a maldade. Isso não pode existir na igreja. Na igreja não pode existir grupos. Na igreja não pode existir ilhas. Não, nós estamos a servir a Deus. Mesmo que aquela pessoa é teu amigo, se ele está te influenciando negativamente, afasta-te dele. Nós temos que ter pessoas que nos influenciam positivamente. Temos que ter pessoas que nos aproximam, que nos levam a orar. Dizer, mesmo você está bem, você está fraco na fé, você precisa orar. Essa pessoa está te influenciando, está te levando você a orar. Agora, essa pessoa que te diz, nós somos filhos de Deus, mas vamos um pouco na balada, vamos um pouco na discoteca, vamos um pouco cair numa noitada. Não, essa pessoa está te influenciando negativamente. A essas pessoas você se afasta. Se afasta. Uma pessoa que te influencia para você faltar nos cultos não é boa pessoa. Não é boa pessoa. Cuidado com algumas influências, porque há pessoas que são fermentos. Amém. As influências das pessoas que estão ao redor de nós. Você tem que ter pessoas que te levam a Jesus. Eu encontro na Bíblia aquele paralítico. A Bíblia diz que havia 4 homens que lhe levaram a Jesus. Aleluia. A Bíblia não fala do grau do paratexto dele, mas a Bíblia diz que os 4 levaram esta pessoa a Jesus. E quando chegaram a Jesus, Jesus liberou a palavra da salvação, porque ele disse: filho, os teus pecados lhe são perdoados, e ele lhe curou. Para além de ser curado, ele alcançou a salvação. Então, convive com as pessoas que vão te levar a Cristo, que vão te levar na salvação, não nas pessoas que vão te levar na perdição. Amém? Mesmo dentro da igreja, cuidado. Se você vê a pessoa não está a adorar, não está a orar, não se deixa influenciar. Você ora, você adora. Porque há pessoas assim, quando olha a pessoa que está ao redor dele, está sentada, ele também senta. Amém. Quando olha a pessoa que está ao redor, não está adorando, ele também não adora. Não. Se ele não está adorando, não se deixa influenciar. Você adora. Você entra na presença do Senhor. Você busca. Você mergulha. Porque a salvação é individual. Amém. Cuidado, amado. Porque você vai levar uma maldição que não era tua. Cuidado. Amém. Cuidado contra aqueles que te influenciam para falar mal dos homens de Deus. Principalmente isso nas igrejas. Aconteceu no tempo de Moisés. Coré e Datã, eles recrutaram algumas pessoas, foram ter com Moisés, disseram: mas só você que é líder. Então, esta influência era tão maligna, por isso que Deus matou todos, porque se deixassem, poderia afetar todo o acampamento de Israel. E vocês sabem o fim trágico desses más influenciadores. Foram todos consumidos. Aleluia. Não leva a maldição por causa da influência dos outros. Deixa cada um levar a sua própria. Não fale mal dos homens de Deus. Cuidado, irmão. Isso agora está se tornando moda. Nós temos que combater isso. Eu digo sempre que você pode falar mal de mim,
Eu não me importo, porque não vai me colar no corpo. Nós já estamos vacinados. Eu não estou vacinado. Eu posso encontrar você a falar, um grupo a falar mal de mim, eu vou vos abençoar. Porque isso não me cola no corpo. Nós já temos a maturidade suficiente para não nos importar. Mas o problema não é eu, o problema é você. Quando você fala mal do servo de Deus, do pastor, desse servo que está aqui, a maldição volta contra você. Quando você pega na lama para sujar outra pessoa, quem se suja primeiro? Não é você que pega primeiro na lama. Então primeiro você se suja, depois você suja o outro. Então cuidado, amado. Isso para te proteger. Quando você notar que há um grupo que está a falar mal dos homens de Deus, se afasta. Hoje até nas nossas casas, né? Estamos com a minha mulher, com a minha família, estamos a falar mal dos pastores, aquela irmã. Influências negativas. Se afasta. Aleluia. Glória a Deus. Amém. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vos libertará. Esta palavra é para o teu bem. Fuja das más influências. Ela até pode ser teu amigo. Olha, tem pessoas que eram boas pessoas. Boas pessoas. Mas as más influências mudou o comportamento deles. Mudou as emoções deles. Mudou o agir deles. Também ficaram mais pessoas. Tem pessoas que não falam com o outro. Não é porque aquele outro lhe falou mal. Não, é porque alguém influenciou ele para falar mal daquele, para ficar contra aquele irmão. A pessoa não te fez nada. Não te fez mesmo nada. Mas aquele falou mal dele e você não foi influenciado, você fica inimigo dele. Eu não gosto do irmão de Jefté, mas te fez o quê? Não te fez nada por ti. A irmã falou que Jefté é assim. Então, amado, por causa da influência do outro, vai odiar o teu irmão que não te fez nada. E isso acontece nas igrejas. E estamos a cear. Cuidado em ouvir dizer. Cuidado com as más influências da igreja, até na família. Quando você ouve falar de alguém, consulta aquele alguém. Fala com ele. Cuidado em ouvir dizer. Fuja das más influências. Mas se apega às boas influências. Aleluia. Segunda verdade. Qual é a primeira verdade? Influências das pessoas que estão ao nosso redor. Segunda verdade são influências mundanas. As influências mundanas também afetam a igreja e afetam o cristão. O mundo também pode nos influenciar negativamente. Quando nós cristãos nos apegamos ao mundo, estamos a ser influenciados pelo mundo. Por isso que a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, verso 15 a 16: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não porque nós não podemos viver no mundo, não. Podemos viver no mundo, porque nós, enquanto Cristo não vier buscar a igreja, estaremos aqui no mundo. Mas só que não devemos deixar ser influenciados pelas coisas do mundo. Amém? Porque nós na terra somos peregrinos. Amados, este mundo não nos pertence. O mundo pertence ao maligno. Mas enquanto nós estamos aqui, temos que nos distinguir com os mundanos. Está entendendo? Então, você como cristão não deve permitir que o mundo influencie você. Os teus princípios cristãos. Amém? Tem que haver diferença entre você e o mundano. Tem que existir essa diferença, porque você tem princípios cristãos e o mundano é mesmo do mundo. Mas hoje já não é assim.
beleza. Você olha para a pessoa que se diz cristã, tem tudo no mundo. Então viemos na igreja fazer o quê? Viemos na igreja fazer o quê? Lemos a Bíblia por quê? Servimos a Deus por quê? É preciso que haja diferença. Amém? Hoje já não é difícil observar um cristão mudado. Já não é difícil. Antigamente se escondiam, hoje já não é difícil. Você olha mesmo para ele e você diz, este cristão é mesmo mudado. Não é preciso que o Espírito Santo te revele. Amém? Pois isso aqui é um casamento. Você diz, irmão, hoje vamos no casamento. Você vai ver pessoas que se disfarçavam de cristãos, vão tirar a capa para dizer, até você, cooperador. Há muitos casamentos que começam espiritualmente e terminam carnalmente. Amém? Amado, nós temos uma identidade e temos que conservar a nossa identidade. Eu mesmo vou no salão, no casamento no salão. As pessoas estão a dançar, não vão me deixar influenciar. Agora, você, que tipo de cristão é esse? Que basta ouvir aí aquela música, não, essa música é meu, este é meu. Entra logo, o irmão vai dançar, também está se vindo. Amém. Tem muitos aqui cristãos iluminados, muitos. Que estão me olhando. Estão mesmo me olhando. Amado, isso não é para vos julgar, mas é para vos situar. Você tem que se posicionar. Quem é você? Não deixa que o mundo te influencie. Quando você está no mundo, você se torna mudado. Quando você está na igreja, você se torna cristão. Não é assim. Eu, quando estou no mundo, sou cristão. Quando estou na igreja, sou cristão. Quando estou no trabalho, sou cristão. Quando estou na província a trabalhar, sou cristão. Quando estou no estrangeiro a trabalhar, ninguém está me vendo, mas o Espírito Santo está me vendo, sou cristão. Cristão. Agora você, quando sai da igreja, tira a capa, diz, está aí, já sou de boa na minha vida, vou me divertir. E no domingo, quando chega na igreja, coloca a capa, você disse, Senhor, aleluia. Cuidado em ser mudado. Aleluia. Muitos jovens também, principalmente jovens. Eu digo que é possível ser jovem e conservar princípios cristãos. É possível. Não diga porque a carne é fraca. Não. Se a carne é fraca, alimenta a carne. Se a carne é fraca, crucifica a carne. É possível. Amém? Eu digo que, jovens, o lugar do jovem não é nas baladas, não é nas discotecas, não é nas casas noturnas, não é nas festas. O lugar do jovem é na presença do Senhor. O lugar do jovem é na igreja, é nas vigílias, é nos jejuns, é na presença do Senhor, onde você recebe boas influências. Amém. A terceira verdade. Há muitos casamentos que começam no espírito e terminam na carne. Nós ficamos tristes, abençoamos aqui o casamento, abençoamos aqui, mas quando vão no salão, você te pergunta, esses que agora são mesmo cristãos? Você te pergunta, por isso que eu não vou nos casamentos? Para não ver, não poder, como eu posso dizer, para não poder assistir os escândalos. Amém? Eu fui num casamento, me escandalizei. O filho está dançando na minha presença, veio mesmo, pastor, é para você me ver, vai dançar com você. Agora, você que sabe se ele foi na disciplina ou não.
Essa coisa de você, porque eu vou abrir salão com música do mundo. Você já está abençoando aqui, está abrindo esse salão com música do mundo. E depois ele questiona, pastor, me diz onde é que está, que não posso abrir salão com música do mundo. Onde é que está, não posso dançar música do mundo. E nós, se você está cheio de Espírito Santo, não vai questionar. O cristão não questiona, porque ele sabe que é cristão, cumpre os princípios. Quem disse que você cristão tem que abrir salão com música do mundo? Eu me lembro que salão abre sem oração. E nós já temos salão, esquecemos a oração. Abre o salão, é oração. Irmão, não vamos nos disfarçar de cristãos enquanto que lá dentro somos mesmo mudados. Isso é por quê? Porque nós estamos a cair nas influências mudadas. E as influências mudadas estão a entrar até na igreja. Até na igreja. A igreja está sendo influenciada pelo mundo. Você olha nas igrejas, até as danças, tudo mudado. As danças mudadas já entrou na igreja. Um dia, aqui mesmo, os irmãos estavam a tocar, o irmão tocou um ritmo. Quando terminou o culto, o irmão me chamou e disse, pastor, ouviste aquele som? Não. Disse, aquele som aí, aquele solo que aquele irmão tocou, aquele é o som de oração. Aquele é uma parte de guitarra dele. Eu não entendo nada disso. Mas o irmão pegou aquilo, colocou aqui lá, e sem saber, já começava a dançar. Importou os métodos do mundo para a igreja. Não pode ser assim, irmão. Tem que haver uma barreira entre a igreja e o mundo. Nós temos que influenciar o mundo, não o mundo nos influenciar. Eu influenciei aqueles montenegros. E hoje um deles, o Adilson Gomes, eu vou lhe trazer aqui. Hoje é diácono. Aleluia. E um dia ele estava conversando comigo e disse, pastor Bala, você mesmo é pastor. Disse, você mesmo é cristão. Amém? E ele, quando soube que eu fiquei pastor presidente, ele me disse, mandou uma mensagem e disse, não, você só foi tomado, deu lugar que estava reservado. Porque você nos deu exemplo. E influenciei. Influencia o mundo. No meio dos teus colegas, influencia. No meio dos mudados, você não pode ser igual a mudar. Não, conserva a tua identidade. Você é cristão. Olha para mim e seus companheiros. Lá na Babilônia, conservaram. Disseram, não, nós não vamos nos sujar com a comida do rei, porque nós somos servos de Deus. Podem nos atirar na fornalha do fogo, mas nós não vamos servir Deus estranho. Aleluia. Mas nós já não é assim. Você vê a pessoa que está aqui na igreja, está bebendo. É corista, canta no coro, está bebendo. E aí a pessoa está postada. Amém. E aí a pergunta, onde é que está escrito na Bíblia é proibido beber? Quer que eu te diga? Me procurem off. Aleluia. A terceira verdade. Qual é a primeira verdade? Qual é a segunda verdade? A terceira verdade, influências diabólicas. Influências diabólicas ou demoníacas. Amém. Eu digo que um verdadeiro cristão não pode ser possuído por demônios. Quando você vê que um cristão que foi possuído por demônios, os demônios estão a falar dentro dele. Quem é você? Eu sou. Não é cristão. Um verdadeiro cristão é habitado pelo Espírito Santo. Amém? E onde habita o Espírito Santo, outro espírito maligno não pode habitar lá. Por isso, quando você é cristão, diz, não, eu sou possuído por demônios, não, você não é cristão ainda. Alguma coisa está errada. Um verdadeiro cristão que é habitado pelo Espírito Santo sempre será uma habitação do Espírito Santo. Mas, na qualidade de cristãos, os demônios também podem nos influenciar. O fato de sermos cristãos, não estamos isentos da influência demoníaca. E hoje o diabo não tem medo, até na igreja, ele se infiltrou para influenciar até cristãos.
Os seus efeitos podem, quem é espiritual pode notar os seus efeitos na igreja. Amém? Os demônios podem te influenciar a pecar. Você tem que ter discernimento disso. Você sabe que há pecados que você comete, não é a tua vontade. Às vezes quando você peca, você se arrepende. Por que eu pequei? Às vezes não é você, é o demônio, é o diabo. Olha o que aconteceu com a Eva. Quem lhe influenciou a pecar? Não foi Satanás? Não lhe influenciou? Será que a Eva pecou por livre vontade? Ela nem sabia o que era pecar, mas o diabo apareceu, começou a exercer uma influência sobre ela. Ela está vendo aquele árvore, lhe mostrou. E o diabo tem uma forma de persuadir. É difícil você não cair, só se você está cheio do Espírito Santo. Persuadiu a Eva de uma forma tal que a Eva cedeu. Amém. Muitos pecados são influência demoníaca. Muitos nossos atos são influência demoníaca. O demônio te coloca peso para você não orar. Amém? Mesmo na igreja, você está vindo, está dormindo. Não é normal. Na hora mesmo de orar, você em casa, na hora de orar, você está sentindo sono. Não é normal. O diabo não quer que você ore. Você que vai te influenciar, vai te colocar aquele sono, aquele peso espiritual. O diabo não quer que você cresça espiritualmente, ele vai te influenciar para que você não venha na igreja. Por isso aquelas preguiças que você sente não é de Deus, é diabólico. Deixe de orar para que Deus tire de você essas influências demoníacas, mas é impossível. Ele está lá, o diabo está lá. O diabo está lá tentando. O diabo, quando quer te deixar cair, ele vai te acompanhar. E ele é paciente. Ele é paciente. Vê o que aconteceu com Cristo. Não quis influenciar Cristo. Olha só a conversa entre Cristo e o Satanás. Quer dizer, ele tinha uma capacidade de persuadir. Até usou a palavra. Amém? Você não tem como duvidar, é a palavra, mas só que ele não sabia que estava falando também com a palavra, com o próprio Espírito Santo. Ele usou uma palavra farsa. Ele, se me adorares, eu te darei. Você não apanha. Mas o diabo não parou, insistiu. Quis influenciar a Cristo a desistir da missão de salvar a humanidade. Imagina se Cristo cedesse, mas também não poderia ceder. Não poderia ceder, mas ele resistiu às influências demoníacas. Mas resista à influência demoníaca com o poder do Espírito Santo. Aleluia. Satanás nos tenta. Nos tenta. Você não pensa que naqueles dias, quando você está em oração, você está fervoroso, você está em alta, jejuando. Olha, eu já notei isso. Quanto mais eu oro, quanto mais eu jejuo, quanto mais acima espiritualmente estou, mais lutas eu tenho, mais tentações eu tenho. Não pensa que nós pastores não temos tentações, mas é tentações de verdade. Mas o Espírito Santo está conosco, nos dá aquela capacidade de vencer as tentações. Amém. Mas não ceda às tentações demoníacas, às influências demoníacas. Pensa que o Espírito Santo te dê forças. Aleluia. Quando você não consegue orar, um cristão que não ora, nem sequer 5 minutos, todos os dias, não é normal. Há probabilidades de uma influência demoníaca. Quando o cristão não consegue se
levantar para vir na igreja. Preguiça mesmo, preguiça. Não. O diabo não vai te permitir. Amém? Existem também aquelas doenças demoníacas. Cuidado com as influências demoníacas. Mas ali não vou falar muito. Aleluia. O diabo até pode se entrar na igreja. Você vê a igreja está numa luta, os irmãos não vão se falar, há uma divisão, há uma frieza espiritual. A igreja está fraca espiritualmente, porque há uma influência demoníaca. E é perigoso quando uma igreja está a ser influenciada pelos demônios. É perigoso. Aleluia. Que o Espírito Santo nos dê discernimento. Amém. A quarta verdade. Qual é a primeira verdade? Qual é a segunda verdade? A terceira verdade? E a quarta verdade é a maior e a melhor influência na vida do cristão. Aleluia! Esta é a influência que você deve buscar. Eu vou dizer, a quarta verdade é a maior e a melhor influência que o cristão deve ter na vida, que é a influência do Espírito Santo. Oh, não falaram amém? Amém. O que se passa então? O que eu vos fiz? Aleluia. É a influência do Espírito Santo. Quem está te influenciando, irmão? Quem te influencia? Irmão da igreja, pessoa que está ao teu redor, quem te influencia? O mundo, quem te influencia? Mas um cristão, uma igreja, deve ser influenciado pelo Espírito Santo. Amém. Olha, na igreja, em nossas vidas, não devemos trocar o Espírito Santo por nada. O Espírito Santo é tudo para a igreja. O Espírito Santo é tudo. Sem o Espírito Santo não há igreja. O Espírito Santo é que influencia as nossas vidas. Por isso que eu vos disse que eu já fui influenciado hoje. Diz que acordei, o Espírito Santo está me influenciando. O Espírito Santo está me influenciando a orar. O Espírito Santo está me influenciando a vir na casa. O Espírito Santo está me ungindo. Estou a sofrer a influência do Espírito Santo. É a melhor influência. Aleluia. E a influência do Espírito Santo em nossas vidas, na nossa igreja, é uma influência sobrenatural. Opa, pronto, chega. Não vou pregar mais. Mas vou pregar. Eu disse que a influência do Espírito Santo sobre nós é uma influência sobrenatural. Agora sim está bom. Sabe por quê, irmão? Eu costumo dizer, mesmo aos servos, se o Espírito Santo nos deixar um dia só, nós nos tornamos uma pessoa normal. Nós nos tornamos uma pessoa natural. Nós não somos normais, nós somos sobrenaturais, porque o Espírito Santo exerce uma influência sobre nós. Mas se o Espírito Santo te deixar um só minuto, você se torna uma pessoa normal. O Espírito Santo em nós, ele traz uma influência sobrenatural. Por isso temos que buscar a influência do Espírito Santo. Por isso é que o Espírito Santo é a pessoa mais importante da igreja. Não devemos negligenciar o Espírito Santo. Porque quando negligenciamos o Espírito Santo, negligenciamos o próprio Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Nós não podemos dizer, já falamos muito sobre o Espírito Santo, chega, mas nós vamos falar sobre o Espírito Santo até que o Espírito Santo nos encha, até que vamos nos sentir cheios, apoderados do Espírito Santo. Enquanto isso não acontecer, vamos sempre focar, falar do Espírito Santo, dar ênfase sobre o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Olha, quando as pessoas estão sob a influência do Espírito Santo, não estarão sujeitos às outras influências. Entenderam?
você estiver sob a influência do Espírito Santo, a influência das pessoas que estão ao teu redor não vai fazer efeito. Porque você está sob a influência do Espírito Santo. Quando você está sob a influência do Espírito Santo, a influência do mundo não vai te fazer efeito. Porque você está cheio da influência dele. Há pessoas que são mundanas porque não têm Espírito Santo. E uma pessoa mundana é uma pessoa carnal. E uma pessoa influenciada pelo Espírito Santo é uma pessoa espiritual. E uma pessoa espiritual não pode ser mundana. Ele está vivendo no mundo, mas ele é espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo diz: andai em espírito e não cumprirei a concupiscência da carne. Mas quem poderá te levar nisso? É o Espírito Santo. É a influência do Espírito Santo. Por isso, busca a influência do Espírito Santo na tua vida. Você não será um cristão qualquer. Mas o que é que acontece hoje? Hoje nem estamos aí com o Espírito Santo. As pessoas falam do Espírito Santo como se fosse uma formalidade. Uma formalidade, uma busca ajuda do Espírito Santo. Quanto mais você se aproximar do Espírito Santo, ele virá na tua vida, fará morada na tua vida, ele vai te encher e você será diferente. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor vai se apoderar de ti e te transformará em um outro homem. É o Espírito Santo. Puxa a influência do Espírito Santo. Talvez você está caindo sempre no pecado porque o Espírito Santo não está influenciando a tua vida. É impossível uma pessoa cheia do Espírito Santo ceder sempre no meio do pecado. É impossível uma pessoa cheia do Espírito Santo se embriagar com vinho. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas é cheios do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo terá a maior influência de todas as influências. Aleluia. Por que você precisa da influência do Espírito Santo? Eu trago aqui algumas anotações, já estaria terminado. Você precisa da influência do Espírito Santo para você se tornar um cristão espiritual. Eu já falei sobre isso. Olha para mim, amado. Eu vou dizer algo importante. As pessoas espirituais são as pessoas mais importantes da igreja. Oh, você não disse amém? Eu disse que as pessoas espirituais são as pessoas mais importantes na igreja. Na faculdade, talvez aqueles que são bons em matemática são os mais importantes. Não é? Talvez o economista é a pessoa mais importante de uma empresa. Talvez um empreendedor é a pessoa mais importante de uma empresa. Mas na igreja, as pessoas mais importantes são pessoas espirituais, cheias do Espírito Santo, porque vão influenciar a igreja positivamente. Agora, o contrário também é verdade. Pessoas mais problemáticas numa igreja são pessoas carnais. Porque quem não é espiritual é carnal. Mas quando você estiver sob a influência do Espírito Santo, automaticamente você vai se tornar uma pessoa espiritual. Amado, é uma necessidade. Amém? É uma necessidade urgente. Queira ser cheio do Espírito Santo. Busca isso. Busca isso. A promessa é para você. Todos nós, por isso que a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo. Todos nós. E nós temos aqui nas terças e quintas-feiras cultos da busca do Espírito Santo. Todos. Aleluia. Faça do Espírito Santo a tua prioridade. Oh. Glória a Deus. Aleluia. Segundo,
Por que você precisa da influência do Espírito Santo? Você precisa da influência do Espírito Santo para conhecer a Deus, para o conhecimento de Deus. Ninguém pode conhecer a Deus se o Espírito Santo não lhe ajudar. Está a entender? Olha, eu digo que nós sabemos muito pouco sobre Deus. E nós conhecemos a Deus em parte. Aleluia. O nosso conhecimento sobre Deus é limitado. Mas o nosso conhecimento sobre Deus será extenso se o Espírito Santo nos revelar sobre Deus. Por isso é que Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho de Deus? E os discípulos responderam: alguns dizem que és um profeta, alguns Jeremias, alguns Elias. Jesus disse: também, talvez essas pessoas tenham um conhecimento limitado sobre mim, não conhecem quem eu sou. Porque naquele tempo as pessoas não sabiam quem era Jesus. Uns é profeta, uns é Jeremias, uns é Elias, uns é não sei quem. Jesus disse: está bem, agora vocês me conhecem? Quem que vocês dizem que eu sou? Então Pedro disse: tu és filho de Deus vivo. Jesus disse: parabéns, Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai, pelo Espírito Santo, te revelou quem eu sou. Mas quem nos revela sobre Cristo, quem nos revela sobre a palavra, é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há revelação. O Espírito Santo nos revela quem é Deus. Mesmo que eu estou a pregar aqui, o Espírito Santo está a revelar a palavra. A revelação não vem do pastor, mas a revelação vem do Espírito Santo, que está a usar o pastor a revelar quem é o Cristo nas Escrituras. Mas é o Espírito Santo que ilumina a palavra. Está a ver essa palavra? Iluminar é projetar a luz, porque sem iluminação da palavra, nós estaremos escuros sobre a palavra. Mas quando o Espírito Santo nos ilumina a palavra, nós entendemos a palavra, e aí podemos interpretar a palavra. E o Espírito Santo nos inspira também. Aleluia. É pela inspiração do Espírito Santo que os homens falaram da parte de Deus. Então, amado, quando você é influenciado pelo Espírito Santo, você vai conhecer a Deus. O Espírito Santo vai te levar nas profundezas, vai te levar você a conhecer, porque ninguém, por mais inteligente que seja, por mais raciocínio que tenha, não pode conhecer a Deus. Nós não conhecemos a Deus pela nossa imaginação, nós não conhecemos a Deus pelos nossos raciocínios, nós não conhecemos a Deus pela lógica, mas nós conhecemos a Deus pela revelação que o Espírito Santo traz em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro, quando você está sob a influência do Espírito Santo, você será constantemente ensinado sobre as coisas de Jesus. Esse é forte. Quando você está sob a influência do Espírito Santo, você será constantemente ensinado sobre as coisas que Jesus disse. Olha, há pessoas aqui na igreja que são analfabetos espirituais. Desculpa, não estou a ofender, amado. Mas muitas vezes conhecemos pouco sobre o que Jesus disse. E em João capítulo 14, verso 26 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto em que vos tenho dito. Quer dizer que o Espírito Santo nos ensina constantemente as coisas que Jesus disse. Ele próprio disse: aquele Consolador, ele vos fará lembrar tudo quanto em que vos tenho dito. Isso quer dizer que assim que eu estou a falar, o Espírito Santo me faz lembrar tudo quanto Jesus tem dito. Por isso, um cristão
é bem-aventurado. Ele conhece as Escrituras, ele conhece a palavra de Jesus. Seja influenciado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Quarto, quando um cristão está sob a influência do Espírito Santo, o Espírito Santo vai lhe capacitar a resistir aos desejos da carne. O Espírito Santo vai lhe resistir, vai lhe capacitar a resistir os desejos da carne. Está entendendo? Você está caindo constantemente no mesmo pecado. É por falta do Espírito Santo. Eu duvido. Mas não sabemos, né? Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele vai resistir aos desejos da carne. Se você quer ser alguém que resiste aos desejos da carne, um jovem que resiste aos desejos da carne, não é pela tua força. Não é pela tua força. Pela tua força você vai cair. O apóstolo Paulo, ele diz: o bem que eu quero fazer, isto não, mas o mal que eu não quero, isso. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Pela carne? É só mesmo pelo Espírito. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Cristo Jesus. Pelo Espírito Santo, nós podemos resistir. Por isso é que até nós, servos de Deus, resistimos. Não é porque nós somos fortes carnalmente, mas porque o Espírito Santo nos capacita, nos torna fortes espiritualmente. Aleluia. E o que dizer, pastor, daqueles servos que estão a cair? Bem, não sei. Mas eu só sei que quem é capacitado pelo Espírito Santo, ele vence os desejos. O Espírito Santo nos capacita, porque nós somos homens. Nós somos homens sem Deus. Mas temos o Espírito Santo que nos capacita a vencer a carne. Amém. Quinto e último, quando você está sob a influência do Espírito Santo, ele lhe dará força espiritual. Amém. O Espírito Santo nos dá força espiritual. Irmãos, falando, nós fisicamente, por mais forte que sejamos, somos fracos. Nós somos fracos. Não se há em ser humano super-homem espiritual. Obrigado, filho. Já foi influenciado, ele já sabe o que eu ia falar. Porque eu falo sempre isso. Amém. Amado, não há ninguém que é super-homem espiritual. Não. É pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá força espiritual. A Bíblia diz que o Espírito Santo apossou sobre Sansão. Vê o que Sansão fazia. Aquilo era poder espiritual, era força espiritual. E nós, como cristãos, precisamos disso. Porque o inimigo que nós lidamos é um inimigo forte e poderoso. Amado, o diabo é forte, já falei aqui uma vez. Por isso é que nós, os cristãos, temos que ser influenciados pelo Espírito Santo. Temos que ser cheios do Espírito Santo. Você carnalmente não consegue combater os demônios. Você carnalmente não consegue vencer os feiticeiros. Só o Espírito Santo nos dá força espiritual. Sansão, a força dele vinha não do seu cabelo, mas como ele era nazireu de Deus, nazireu era alguém consagrado, através da sua consagração, a sua força vinha de Deus. A força de Sansão não era do seu cabelo, era da sua consagração com Deus, era por causa do Espírito de Deus. Quando o Espírito Santo se apossou dele, ele tinha uma força. Força de Sansão. Ele pegou, uma certa vez, Sansão estava a lutar com os midianitas. O que ele fez? A Bíblia diz que ele pegou nas 300 raposas. Vocês conhecem raposa, né?
Raposa. Pronto. Também não vai dizer que não conhecia raposa. Então, ele, sabe o que ele fez? Pega nas 300 raposas. Eu sou um cão para lhe pegar, para lhe trazer, vai custar. Um cão, sou um gato. Agora, ele pega 300 raposas. A Bíblia diz que ele juntou as causas dele, amarrou as caudas dele, meteu fogo, atirou na lavra dos midianitas e ali a lavra do inimigo pegou fogo. Ele sozinho. Que poder espiritual, que força espiritual. Amém? E a Bíblia diz que com uma cajadada só, ele matava todos os filisteus. Por isso é que eles procuraram saber qual era a origem da sua força, para eliminar a sua força. A origem da tua força é o Espírito Santo. Amém? Por isso é que o diabo procura saber qual é a origem da tua força. Porque esta aqui está me combater, esta está me dar porrada, esta aqui está me dar cabo. Eu preciso saber qual é a origem da sua força. Mas a origem da tua força deve ser Espírito Santo. Amado, os bruxos passam mal. Nós que somos cheios do Espírito Santo, os bruxos passam mal. Eu quando estou a orar às 3 horas, a mamãe sabe. Glória a Deus. É aquele que nós ouvimos ontem na palavra. É mesmo oração de ataque. Porque estamos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Você começa a orar das 1 hora até 3 horas. Mas cheio do Espírito Santo. Entra, quem vai combater você? Mas não é a tua força, é o poder do Espírito Santo em você. A igreja precisa munir-se deste poder. Amém? Deste poder, porque o inimigo da igreja tem poder. É por isso que eu digo que a igreja precisa ministrar com poder sobrenatural do Espírito Santo. Precisamos do poder do Espírito Santo. Mas para que isso aconteça, amado, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Mas para que você seja cheio do Espírito Santo, você tem que buscar ser cheio do Espírito Santo. Mais uma razão para que a igreja busque o Espírito Santo. A igreja não pode continuar a ser fraca. Uma igreja do Espírito Santo não pode continuar a ser fraca. Porque a igreja é poderosa. O Espírito Santo é um espírito de revestimento de poder. Quando ele nos reveste, não só nos reveste com algo espiritual, mas com poder espiritual. Aleluia. Então, amado, nós precisamos deste revestimento. Amém. Vamos cada vez mais buscar o Espírito Santo. Vamos deixar que o Espírito Santo tenha liberdade para mover as nossas vidas. Vamos deixar que o Espírito Santo tenha liberdade de mover nas nossas igrejas. Vamos abrir o coração ao Espírito Santo. Vamos desejar o Espírito Santo. Vamos buscar. Aleluia. Deus quer trazer uma renovação espiritual para a sua igreja. E ontem, quando o pastor Paulo Casinha, ele estava a falar, eu disse em mim, Deus confirmou a minha pregação. Deus quer avivar a sua igreja. Deus quer nos encher do poder do Espírito Santo. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Porque esse enchimento do poder, esse derramamento do Espírito Santo não vai acontecer automaticamente. Nós precisamos buscar, precisamos desejar e precisamos nos mergulhar. Alguém está disposto, como vaso disponível para ser cheio do Espírito Santo? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar então para uma breve oração. Aleluia.